Alô pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do canal Criptografia na Veia, parte 4 do nossa playlist sobre o nascimento da criptografia de chave pública e falar um pouquinho sobre a raiz primitiva. Bom, no vídeo passado eu já havia falado um pouquinho sobre o que é uma raiz primitiva e agora, nessa oportunidade, nós vamos olhar para mais alguns detalhes desse conceito. Então, nós temos aqui uma tabela, uma base 2, um expoente que varia de 1 até 10, o resultado aqui da potenciação, base do expoente. Aqui nós temos um módulo 11, número primo, e aqui nós temos o resto, que é o resultado da potência dividido pelo módulo, o resto dessa operação. Então nós vemos aqui que o número x é a raiz primitiva de um módulo n, quando este número é elevado às potências de 1 até n-1, em módulo de n, fornecem todos os resíduos possíveis deste módulo. Então aqui a gente vê que tem todos os números de 1 até 10. Que o 10 é justamente o n-1, nosso n é o número 11. Então é isso que significa a raiz primitiva. Dado uma base fixa e todos os expoentes entre 1 e n-1, fazendo a operação de potência, e extraindo o módulo, você tem que obter todos os naturais possíveis, partindo de 1 até n-1. Então esse é o conceito da raiz primitiva. Bom, quantas raízes primitivas existem para um determinado módulo? Como podemos saber quantas raízes primitivas existem para um determinado módulo? Quantas raízes primitivas existem para o módulo 31, por exemplo? Para responder isso, utilizamos a função φ, que é a função tangente de Euler, e o número de raízes primitivas será exatamente φ de x, onde x é o nosso módulo. Então, dando um exemplo aqui do 31, a função φ de 31 é igual a φ de 31 menos 1, porque 31 é primo. Então, o φ de 31 é 31 menos 1, que é 30. Okay? O φ de 30 é 2 vezes 3 vezes 5, que é a fatoração de 30. E aqui nós reduzimos 1 para cada primo e multiplicamos o resultado, que dá 1 vezes 2 vezes 4, que dá 8. Logo, assim existem 8 raízes primitivas para o módulo 31. Existem 8 bases que você eleva pelos expoentes de 1 até 30 e que produzem todos os números naturais de 1 até 30 em módulo 31. Essa maneira de calcular aqui a quantidade de raízes primitivas funciona para números primos. Para números não primos, eu não tenho certeza se esse cálculo funciona. Eu acredito que não. Como o protocolo do Diffie-Hellman trabalha com justamente um módulo que é um primo, porque garante a existência de raízes primitivas, essa forma é empregada sempre com números primos. Mas nós vamos fazer no próximo vídeo alguns experimentos numéricos e vamos elucidar essa questão aí. Como calcular a menor raiz primitiva de um módulo, de um determinado módulo? Bom, pelo que eu pesquisei, não existe uma fórmula geral para encontrar uma raiz primitiva. Então, normalmente o que se faz é escolher um número e ir testando. E depois de encontrar uma raiz primitiva, você encontra com facilidade as outras baseado em algumas premissas aqui que a gente vai ver. Nesse caso aqui vamos testar a base 2 para ver se ela é uma raiz primitiva do módulo 31. Primeiro definimos φ do módulo, ou seja, o φ de 31 é 30. Fatoramos o resultado, 30, 2 vezes 3 vezes 5. Ok. Agora dividimos o φ de 31, que é 30, por cada um dos fatores distintos, ou seja, 30 dividido por 2 dá 15, 30 dividido por 3 dá 10 e 30 dividido por 5 dá 6. Ok, quarto passo. Agora vamos testar a base 2. 2 elevado a 15, que é o primeiro número que a gente obteve aqui,
em módulo de 31 dá 1. 2 elevado a 10 em módulo de 31 também dá 1. E 2 elevado a 6 em módulo de 31 resulta em 2. Se qualquer um desses resultados der 1, significa que a base em teste não é raiz primitiva desse módulo. Então aqui já poderia parar aqui no primeiro teste. Se deu 1, o resultado da base elevado ao expoente aqui que a gente calculou, né, que são os divisores aqui, o resultado da divisão, de 30 por 2, por 3 e por 5, se para qualquer um desses expoentes em módulo de 31, que é o módulo, o resultado for 1, significa que a base 2 aqui, ela não é uma base, não é uma raiz primitiva do módulo 31. Então vamos testar a base 3. Elevando 3 elevado a 15 em módulo de 31, o resultado é 30. 3 elevado a 10 em módulo de 31, o resultado é 25. E 3 elevado a 6 em módulo de 31, o resultado é 16. Como nenhum dos resultados é igual a 1, então a base é a raiz primitiva do módulo, ou seja, 3 é uma raiz primitiva de 31. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui o exemplo do número 2, que ele não é uma raiz primitiva do módulo 31, como a gente viu no slide anterior. Então tem aqui a base 2, eu coloquei aqui todos os expoentes de 1 até 30, aqui o módulo 31 e aqui o resultado. Então 2 elevado a 1 módulo de 31 dá 2. 2 elevado a 2, 4. Módulo de 31 dá 4. E assim sucessivamente. O que a gente percebe é o seguinte, uma sequência. 2, 4, 8, 16, 1. Depois começa a repetir. 2, 4, 8, 16, 1. E assim por diante aqui na continuação da tabela até o final. Ou seja, eu não tenho todos os números aqui no resultado, que é o resto da operação, de 1 até 30. Então, 2 não é uma raiz primitiva do módulo 31. Esse aqui é um experimento prático, provando na prática aquilo que já havia sido provado na teoria, já havia sido mostrado na teoria. E o 3? Vamos lá? Colocamos aqui a base 3, os expoentes de 1 até 31 aqui, até 30, desculpe. O módulo aqui em 31, na terceira coluna, e o resultado aqui, que é o resto da operação de 3 elevado a 1, 3. O módulo de 31 dá 3. 31 vezes 0 dá 0, para 3, 3. Né? E assim, aqui nós obtemos, nessa coluna resultado, todos os números de 1 até 30. De 1 até o módulo menos 1, né? Que é justamente 30. Então, o número 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, 4 está aqui, 5. Cadê o 5? Está aqui. E assim por diante, 30, 28, todos os números estão aqui. Então, a base 3 ela é uma raiz primitiva para o módulo 31, por essa razão. Bom, e agora, como que a gente vai calcular as outras raízes primitivas do módulo 31? Para encontrar as outras raízes primitivas do módulo 31, a gente vai fazer esse processo aqui. Primeiro, a menor raiz primitiva do módulo 31 é 3, que a gente começou testando em 2, viu que não era, no 3 achamos. Se o 3 não fosse, a gente passaria para o 5, já que o 4 seria 2 ao quadrado, então é quadrado de uma base que não é raiz primitiva, então também ele não será. A gente ia passar para o 5, mas o 3 já achamos a primeira. Então, a gente vai elevar essa raiz pelos expoentes de 2 até o módulo menos 1. E se o resultado for coprimo com o módulo menos 1, então esse resultado, ou o módulo dele por 31, no nosso exemplo aqui, é uma raiz primitiva de 31. Enunciando aqui parece um pouco complicado, mas aqui nós vamos fazer na prática. Então vamos pegar aqui, o 3 é a raiz primitiva, a primeira, né? Vamos elevar ao quadrado, o resultado dá 9. Porém, o 9, o 2, aliás, que é o expoente que a gente está usando, ele não é coprimo com o módulo menos 1, que é o que está dizendo aqui. O módulo menos 1 seria o 30, porque o máximo divisor comum dos dois é o 2, que é maior do que 1. Ele tem que ser 1, não pode ser maior do que 1. Então, o 9, que é o resultado aqui, não é uma raiz primitiva de 31.
Vamos testar aqui então o expoente 3. 3 ao cubo dá 27. Mas o máximo divisor comum de 3, que é o expoente aqui, com o 30, que é o módulo -1, é 3, que é maior do que 1, o MDC. Então, 27 não é a raiz primitiva de 31. Então, para facilitar, o que a gente faz? A gente pega somente os coprimos do módulo -1, que é 30, que são 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29, que são aqui esses coprimos aqui do módulo -1, que a gente vai usar como expoente, para não precisar testar todos. A gente poderia testar aqui 4, 5, etc. Mas a gente vai testar só aqueles que são coprimos com o 30, que é o módulo -1. Então, por exemplo, 3 a sétima dá 2.187. Em módulo de 31 dá 17. Como o 7 ele é coprimo com o 30, que é o módulo -1, então o 17 é uma raiz primitiva no módulo 31. E assim por diante, 3 a 11ª, 13ª, 17ª, 19ª, 23ª e 29ª. E anotando aqui os resultados. Então a gente chegou nos números 17, 13, 24, 22, 12, 11, 21, além do 3, que foi a primeira que a gente usou para achar as outras, né? A base, a primeira raiz primitiva, que foi utilizado para achar as outras raízes. Então, ordenando isso aí, as raízes primitivas de 31 são 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22 e 24. Qualquer um desses números aqui, que você elevar por qualquer número entre 1 e 31, entre 1 e 30, em módulo de 31, vai produzir todos os números naturais entre 1 e o módulo -1, ou seja, entre 1 e 30. Se você utilizar outras bases que não sejam essas aqui, não vai se produzir, que foi o caso do 2 que nós mostramos no slide anterior. Bom, a troca de chaves de Diffie-Hellman é baseada no problema do logaritmo discreto. E tem algumas verificações que a gente precisa fazer para tornar o problema mais difícil de ser resolvido, observar algumas coisas aqui. A base do sistema é sobre essa função, que é g, que é uma base, elevado a x, módulo de n. Esse n aqui é um número primo. Então, o primeiro quesito, o módulo n deve ser um número primo, certo? Segundo quesito, um número n-1 sobre 2 também precisa ser primo. E o terceiro quesito é que o número g, que é a base, deve ser uma raiz primitiva de n, que a gente já falou nos slides anteriores como que a gente calcula isso. Então aqui eu tenho um exemplo prático, numérico, para ilustrar melhor essa situação. Então eu tenho aqui um primo 1619, eu tenho aqui uma base 1593 e x. Vamos ver se esses números aqui atendem esses requisitos. Então vamos testar o número 1619. 1619 é primo? Ok, é um número primo. Então o quesito 1 está contemplado. 1619 menos 1 dividido por 2 é igual a 809. 809 é primo? Ok, 809 é primo. Então o quesito 2 também está contemplado. Parte 3. G, que é a base, é igual a 1593, certo? Verificamos que 1593 é uma raiz primitiva de 1619, né? Através daquele processo que nós mencionamos no slide anterior. Então, dessa forma, vemos que 1593 e 1619 preenchem os requisitos para o protocolo Diffie-Hellman. Evidentemente que isso aqui é um exemplo didático. O tamanho desse número primo aqui, de n, no caso, hoje o mínimo aceitável é 2048 bits, que é um número bem grande, né? Quando a gente estiver exemplificando o protocolo Diffie-Hellman, todo ele, né, no vídeo apropriado, eu vou falar um pouco sobre esse tamanho desse módulo, que é usualmente feito em bits, né? Mas 2048 bits é um número muito grande, seria 2 elevado a 2048. Isso aqui é apenas um exemplo ilustrativo. Embora os valores aqui contemplem essas diretrizes, uma quarta diretriz seria que o tamanho do módulo é, hoje, mais ou menos, no mínimo 2048
2048 bits. E é claro, com a evolução da computação, esse número tende a ser sempre aumentado. A vantagem é que, como existem infinitos primos, né, não corre o risco de acabar os primos aqui e a gente não ter mais número para usar. Até que a computação quântica chegue para bagunçar o coreto, mas isso aí já é um outro assunto. Bom, algumas observações. Algumas observações aqui sobre as justificativas para os requisitos. O módulo n, né, deve ser um número primo. O número n-1 sobre 2 também precisa ser primo. E o número g deve ser uma raiz primitiva de n. Ok. Então, basicamente, o protocolo o sistema de troca de chaves do Diffie-Hellman trabalha com essas informações aqui. Uma base G, que é de conhecimento público, um número primo n, que também é de conhecimento público, o resultado da operação g elevado a x módulo de n, que é o resultado também é público, somente o parâmetro, o expoente x, que é privado. Então, a resposta é a seguinte: conhecendo g, n e r, me diga quem é x. Esse é o problema do logaritmo discreto. Isso para números grandes é uma coisa difícil de calcular. Não existe um algoritmo matemático para isso. Que execute em tempo viável, né? Bom, quando n, em relação à primeira questão aqui, que o módulo n deve ser um número primo. Quando n é um número primo, você tem um número maior de raízes primitivas para esse módulo. Você sempre tem, se n é primo, você sempre tem alguma raiz primitiva para esse módulo, né, n. Mas se ele é primo, você tem um número maior do que se ele não fosse. Então, ele sendo primo, ele vai trazer mais segurança para isso aqui. Se n-1 dividido por 2 é primo, isso significa que n-1 é igual a 2 vezes p, ou seja, é um primo que multiplica por 2. Fazendo com que a função φ de n-1 seja igual a 2 menos 1 vezes p-1, o que resulta em um número grande de raízes primitivas para o módulo n, quando p é um número grande. Neste caso, n-1 é um semiprimo, porque ele é 2 vezes p. E p é um primo, p, que no caso aqui é o próprio n, é um primo de Sophie Germain, que foi uma matemática que trabalhou no problema famoso, que só foi resolvido em 95, o último teorema de Fermat. Ela foi deu uma solução engenhosa dizendo que o teorema era verdadeiro para primos do tipo 2p mais 1, por isso que onde p é primo. É um número primo, que é do tipo 2p mais 1, sendo p aqui também primo. Então, para esse número, ela provou que o último teorema de Fermat era verdadeiro. E demorou muito tempo depois, em 1995, foi provado que o teorema de Fermat é verdadeiro para qualquer número. qualquer número natural. Bom, e a 3 aqui, que o número g deve ser uma raiz primitiva, evidentemente que ele deve sim ser uma raiz primitiva de n, porque como o atacante do sistema deve tentar adivinhar x, que é o expoente que é privado, a partir do resultado r e do conhecimento de g e n, então é necessário dificultar essa tarefa da melhor forma possível. Sendo g uma raiz primitiva de n, somente um único valor de x produzirá o resultado r. De fato, se g é uma raiz primitiva de n aqui sendo um número primo, então só tem um valor de x que vai produzir o resultado r aqui. E o resultado r é esperado. Nenhum outro valor de x vai produzir o mesmo resultado, diferentemente se g não fosse uma raiz primitiva de n, que é um número primo. Então, essas observações são importantes para a gente, para ter um pouquinho de base e entender o problema do logaritmo discreto e ver por que o protocolo é seguro. Porque não existe uma maneira de se calcular esse x, conhecendo g, n e r, se esses números n se o número n é um número primo muito grande, né? Que seria aqui a quarta premissa que a gente precisa observar para deixar o protocolo seguro, né? Bom, pessoal, acho que foi isso. Eu extrapolei aqui até um pouquinho o tempo, 20 minutos de vídeo aí.
E a gente se vê então na parte 5, que nós vamos fazer alguns experimentos numéricos aí, que bem interessantes, e eu estou trabalhando nos códigos aí para mostrar umas coisas legais numericamente falando. Então até lá e um abraço a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau!